Seja bem-vindo ao quinto vídeo da série A História da Coreia. Este lapso temporal na publicação deste vídeo, quando comparado à data da publicação dos demais vídeos da série, se deu porque no decorrer das minhas pesquisas me deparei com algumas contradições quanto à história da Guerra da Coreia, que são publicações que vão de encontro aos relatos que conhecemos como oficiais. Mas falarei sobre isso ao final deste vídeo. Então te convido a assistires até o final e se ainda não és inscrito aqui no canal, clica lá embaixo no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações para não perderes as novidades que vêm por aí. Eu me chamo Alexandre Golia dos Santos e no vídeo de hoje abordarei sobre os acontecimentos que ocasionaram a Guerra da Coreia e a divisão da península no paralelo 38, em Coreia do Sul e Coreia do Norte. Como vimos no vídeo anterior da série, em 1945 a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e o Japão foi derrotado. Antes do fim da guerra, os quatro grandes aliados, que eram os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a China, haviam assinado um acordo onde os quatro países em conjunto iriam administrar a Coreia. Em 14 de agosto de 1945, os soviéticos ocuparam a parte norte e os Estados Unidos ocuparam a parte sul da península, estabelecendo uma linha de fronteira chamada de Paralelo 38. Esta divisão era para ser apenas temporária, até que os quatro países conseguissem organizar um único governo para o território. Então, em dezembro de 1945, estes países concordaram que permaneceriam na Coreia pelos próximos 5 anos, até que um governo legítimo fosse estabelecido. Mas nesta época havia um outro grande problema. Como que os Estados Unidos e a União Soviética iriam concordar com o mesmo sistema de governo? Com este impasse, o tempo foi passando e os dois países não chegavam a um acordo, até que em 1947 os Estados Unidos encaminha esta questão para ser decidida na ONU. Com a Coreia ainda dividida, foram realizadas eleições em ambos os lados, tanto no sul como no norte. Na parte sul, quem venceu as eleições foi Lee Sung-man, que seria o primeiro presidente da nova república, a República da Coreia. Já na parte norte, os coreanos elegeram um parlamento que nomeou Kim Il-sung para ser o líder do governo comunista. Em 1948, após esta eleição, a Assembleia Geral da ONU reconheceu apenas a República da Coreia, ou seja, a Coreia do Sul como o único governo legítimo, e o nome do país passou a ser 대한민국. 대한민국 literalmente quer dizer Grande Nação do Povo Han, advindo do nome anterior da Coreia, 대한제국, que, como vimos em vídeos anteriores, significa Grande Império do Povo Han. Para se referir à Coreia do Sul, os coreanos abreviam o nome 대한민국 para Hanguk, mas esta palavra não é a mesma para se referir à Coreia do Norte. Para identificar a Coreia do Norte é utilizado outro nome, que seria Choson Minjungchungwe Inminkonghwaguk, que significa República Democrática Popular da Coreia. Neste caso, a palavra Coreia, em meio a este nomezinho curtinho aí, está identificado na palavra inicial, Choson, que, como também vimos em vídeos anteriores da série, foi o primeiro nome que o país recebeu na época do deus Dangun. Em resumo, na Coreia do Sul, o nome do país é 대한민국, que pode ser abreviado para Hangul. O idioma é chamado de Hangugo e o alfabeto é chamado de Hangul. Já na Coreia do Norte, o país se chama Choson, o idioma é chamado de Chosunno e o alfabeto é Chosongul, que apesar de diferenças no sotaque entre os dois países e também diversas palavras diferentes, o idioma e o alfabeto são os mesmos. Bom, mas voltando aos acontecimentos. Em 1948, a União Soviética cumpriu com o combinado e retirou suas tropas da Coreia do Norte. Por outro lado, os Estados Unidos fez a mesma coisa na parte sul em 1949, deixando as divergências e os problemas para os próprios coreanos resolverem. Neste momento, apenas para recapitular, a Coreia estava dividida
e apenas o governo da Coreia do Sul era reconhecido pela ONU. Veio então a Guerra da Coreia, cujos motivos comumente encontrados na história, dita como oficial, foram os seguintes. Na época, a União Soviética estava tentando evitar um confronto militar direto com os Estados Unidos. Por isso, cumpriram com o combinado e se retiraram da parte norte. Já a China estava terminando uma longa guerra civil entre os comunistas e os nacionalistas, que acabou com a vitória dos comunistas na Revolução de 1949. Bom, mas quais seriam as influências desses acontecimentos? A China, que havia reconhecido como legítimo governo da Coreia do Sul, não era a mesma China que acabara de ganhar a revolução do país, mas sim a parte perdedora do conflito, que acabou encurralada na ilha que conhecemos hoje como Taiwan. Com isso, em 1949, a política chinesa mudou, fato que encorajou os comunistas da Coreia do Norte. Kim Il-sung, que era o avô do atual líder Kim Jong-un, pediu ajuda dos soviéticos para invadir a Coreia do Sul. Os soviéticos, por sua vez, não estavam muito entusiasmados em participar deste conflito, pois sabiam que, se o fizesse, os Estados Unidos também iriam entrar na briga. Então, os soviéticos contribuiriam com a ajuda financeira para a Coreia do Norte, porém com a condição de que o líder Mao Tse-tung, da China comunista, que havia acabado de ganhar a guerra civil, ajudasse também. Prontamente, Kim Il-sung pediu ajuda à China e Mao Tse-tung decidiu ajudar. Bom, agora com o apoio da China e da União Soviética, Kim Il-sung comandou uma invasão bem-sucedida na Coreia do Sul em junho de 1950, o que pegou os sul-coreanos totalmente de surpresa, pois não estavam esperando este acontecimento. Esta ação também surpreendeu os Estados Unidos, que acabou demorando um pouco mais para entrar na batalha, porque precisava de uma autorização do Congresso. Em aproximadamente 3 meses, os norte-coreanos já haviam dominado todo o território do Sul, com exceção apenas da cidade de Busan. E foi em Busan que a ajuda militar norte-americana, junto com outros países sob o comando da ONU, chegaram e juntos conseguiram impedir que os norte-coreanos tomassem a cidade. A recuperação foi relativamente rápida e até novembro de 1950 os norte-americanos já tinham praticamente derrotado os norte-coreanos e também dominado quase todo o território da parte norte. Entretanto, a prometida ajuda da China chegou para os norte-coreanos. Os chineses alegaram que os norte-americanos haviam invadido o espaço aéreo e atingido alguns alvos chineses, o que na ocasião justificaria a entrada da China no confronto. Essa ajuda iniciou com cerca de 200 mil soldados chineses e durante toda a Guerra da Coreia, os chineses enviaram quase 3 milhões de soldados. Nesta época, a China não era uma potência tecnológica como é hoje em dia, mas uma vantagem eles tinham: o número de combatentes. Os chineses conseguiram empurrar os americanos até o limite original entre as duas Coreias, o paralelo 38, e entre 1951 e 53 a guerra continuou, mas as duas forças permaneceram de cada lado do paralelo. Bom, chegando a este impasse, em uma reunião, a Coreia do Norte, os Estados Unidos e o comando da ONU assinaram um armistício que estabeleceu um cessar-fogo, mas não resultou em um tratado de paz. E as fronteiras que continuam até hoje são exatamente as decididas nesta reunião, em 1953. No início do vídeo comentei que em minhas pesquisas havia me deparado com algumas controvérsias sobre os acontecimentos que ocasionaram, de fato, a Guerra da Coreia. É comum que toda história possua 2 ou mais lados e, dependendo de qual versão é escrita e propagada, os relatos acabam se tornando uma verdade absoluta para uma sociedade, mesmo que estes fatos possam ter seguido uma linha mais tendenciosa e com algum viés para atender certos interesses. No Ocidente, nos Estados Unidos em particular e na Coreia do Sul, é dado como certo que a guerra foi iniciada pela Coreia do Norte, como foi relatado neste vídeo. Já a Coreia do Norte, acompanhada pela República Popular da China, sustenta, ao contrário, que a Coreia do Sul, como uma marionete dos Estados Unidos, desencadeou a guerra e esta polêmica continua. Nas últimas décadas, historiadores do Ocidente que examinaram documentos relevantes divulgados pelos Estados Unidos, bem como outras fontes, começaram a desafiar a versão oficial emanada de Washington e Seul. Eles afirmam que não é mais defensável culpar a Coreia do Norte e a União Soviética pela responsabilidade total da guerra,
e absolver os Estados Unidos e a Coreia do Sul de toda a culpa. Ao mesmo tempo, eles observam que até o momento não foram descobertas evidências sólidas em apoio à alegação norte-coreana e chinesa. Segundo esta versão, a guerra na Coreia não foi o resultado de um surto repentino e sem precedentes de combates na Península Coreana, no início da manhã de 25 de junho de 1950. De fato, incursões em ambas as metades da península ocorreram continuamente por um período de vários anos antes desta época, o que ocasionou no aumento da intensidade durante o ano de 1949, à medida em que a pressão de Seul para concluir o trabalho de invasão passou a ser mais intensa. Alguns estudantes coreanos sobre o assunto afirmam que a guerra realmente começou naquele ano. Uma feroz batalha em maio de 1949, onde a Coreia do Sul, segundo esta versão, lançou 6 companhias de infantaria e diversos batalhões que ocasionou na perda de 400 soldados norte-coreanos e 22 soldados sul-coreanos. Me conta lá embaixo nos comentários se achas interessante conhecer este outro lado da história. Comentando sim, grava aí, gostei, quero saber. Se chegarmos a um número considerável de comentários positivos, prepararei o conteúdo e publicarei uma nova série de vídeos, em que conheceremos a versão norte-coreana dos fatos. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, caso ainda não sejas inscrito, para não perderes os próximos conteúdos. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!